Josué, capítulo 13. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Falta conquistar a região dos filisteus e dos jesuritas. Essa terra que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertence aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gat e Ecrom. Falta conquistar a terra de Evim, no sul, toda a terra dos cananeus, e Meara, que pertencia aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. Também falta a terra dos Gebalitas, e na direção do leste todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até a subida de Amate. Finalmente, faltam todos os sidônios que vivem na região montanhosa entre os montes Líbanos e Misrefote-Maim. Eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes. Portanto, repartam essa terra entre as outras 9 tribos e a metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As tribos de Ruben e de Gad e a outra metade da tribo de Manassés haviam recebido as suas terras, que ficam a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, tinha dado a eles. As suas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Anon, e desde a cidade que ficava no meio daquele vale até Dibon, incluindo todo o planalto de Medeba. Faziam parte das suas terras todas as cidades governadas por Seom, o rei dos amorreus, que reinava em Esbom, e iam até a divisa com os amonitas. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os jesuritas e os maacatitas moravam, e também todo o Monte Hermon e toda a região de Bazã até Salca. Incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos Refaíns, reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo. Mas os jesuritas e os maacatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta, conforme ele havia ordenado a Moisés. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben, para ser propriedade delas. Essas terras iam desde Aroer, na beira do vale do Anon, e desde a cidade que ficava no meio do vale até Medeba e todo o planalto ao seu redor. Incluíam Esbom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibon, Bamote-Baal, Bet-Baal-Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma e Zeret-Saar, no monte do vale. Também Bet-Peor, a subida do monte Pisga, Bet-Gesimote, todas as outras cidades do planalto e todas as cidades de Seom, o rei dos amorreus, que reinou em Esbom. Moisés havia derrotado o reino de Sion e os príncipes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur,
e Reba. Todos esses viviam nessa terra e reinavam dominados por Sion. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. A oeste, a divisa da tribo de Ruben era o rio Jordão. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Ruben, para serem propriedade delas. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. As suas terras incluíam Jazer, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos amonitas até Aroer, que fica a leste de Rabá. Iam de Esbom até Ramá Mispa e Betonim, e de Manaim até a divisa de Lodebar. O Vale do Jordão incluíam as cidades de Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, e também o resto do reino de Sion, rei de Esbom. A oeste, o limite das terras de Gade era o rio Jordão, até o lago da Galileia, no norte. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Gade, para serem propriedade delas. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés, para ser propriedade delas. As suas terras começavam na cidade de Manaim e incluíam toda a região de Bazã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair, em Bazã. Incluíam a metade da região de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Assim Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão. Mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessa tribo que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles.